Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas e quero trazer para vocês algumas informações importantes do Corinthians nesta tarde, tá, Fê? Esse foninho aqui tá feio, cara. Meu grampinho aqui do fone caiu no chão e eu vou procurar, tá? Mas bora lá, Fiel. O importante é trazer as informações atualizadas para vocês, combinado? Fiel, eu vejo muita... Por que o Ramon Dias está na capa deste vídeo? Quero começar com um vídeo assim, tá? Por que o Ramon Dias está na capa do vídeo do Corintianeiro da tarde, tá, Fiel? Bora lá, então. Fiel, vocês conhecem meu canal, vocês sabem que a coisa que eu menos gosto aqui é de me gabar. Mas eu coloquei o Ramon Dias na capa porque quando todo mundo estava dando certo, que o Corinthians estava fechado com o técnico português, que eu até esqueci o nome dele, que treinou o Botafogo e abandonou o Botafogo no meio da temporada e foi para a Arábia, este ser aqui que vos fala foi o único que disse que o Ramon Dias permaneceria no Corinthians em 2025, antes do Corinthians ganhar os 9 jogos seguidos, tá? Antes do Corinthians jogar contra o Palmeiras, quem acompanha meu canal sabe, eu disse, Ramon Dias é treinador do Corinthians para 2025, pelo menos para a pré-temporada ele será o treinador. E muitas pessoas colocaram o técnico português aí como já contratado. Em ressalva, digo que realmente existiu uma negociação entre Corinthians e o treinador português, que eu não me recordo do nome agora, vocês poderiam me falar aí no comentário, deu um branco aqui, tá? E eu fui o único que disse que ele permaneceria no cargo antes das 9 vitórias, tá? Porque engenheiro de obra fácil é fácil, tá? Ser engenheiro de obra pronta. E Ramon Dias está aí seguindo como técnico do Corinthians em 2025. Mas, corintianeiro, o que tem a ver o Ramon Dias com o que você está trazendo agora? Fiel, pelo simples fato, recebi muitas críticas já nesse canal que eu só trago contratações, que todo dia eu trago um jogador novo, que o Corinthians está contratando todo mundo. Qual é o canal hoje que vocês acompanham que traz menos contratações? Faz quanto tempo no meu canal que eu estou falando só de Pogba? Faz quanto tempo no meu canal que eu estou falando só de Davi Luiz? Mais nada. Quanto tempo faz que neste canal eu estou trazendo algum cara diferente que o Corinthians está contratando? Vocês sabem por que eu não estou trazendo? Porque o Corinthians não negocia com ninguém. Este ano é o ano mais fraco do Corinthians. É o ano que eu estou trabalhando, que eu estou vendo menos motivação na diretoria em contratar. E também por que o Ramon Dias está na capa? Para comprovar a veracidade das minhas informações. Não só com o Ramon Dias, mas com vários outros jogadores que eu tive a oportunidade de cravar aqui antecipadamente, graças a Deus. Enquanto muitas pessoas todo dia colocam um zagueiro novo no Corinthians. É Pablo Mari, é um zagueiro da Argentina, é um lateral do Boca. O Corinthians não negocia com ninguém, fiel. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque você, fiel torcedor, você que acompanha o Corinthians todos os dias, você que ama este clube, assim como eu, você merece saber a verdade. Você merece saber o que realmente está acontecendo, qual é o cenário do Corinthians hoje. E o cenário do Corinthians hoje não é um cenário de contratações, porque a verdadeira guerra, a verdadeira batalha, o verdadeiro jogo do Corinthians hoje, ele é fora de campo, ele não é dentro de campo. Então o Corinthians, com a patrocinadora Master fora da jogada, ele vive uma verdadeira guerra. E não é só isso. Aproveitando esse, vamos dizer assim, né, essa liminar que caiu do estado aí do Rio, que é a Loterge, para o Corinthians, para a patrocinadora Master atuar em âmbito nacional, também vai ter a votação da oposição neste mês ainda, em janeiro, para o impeachment do Augusto Melo. Fora que o Corinthians não tem dinheiro sobrando em caixa para pagar salário dos jogadores, fora a gente do Memphis cobrando aí garantias de pagamento para o jogador permanecer, fora o Corinthians congelando negociações que estavam aí em fase intermediária para a fase final. Então o Corinthians, a verdadeira batalha do Corinthians hoje, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, ela é fora de campo, ela não é dentro de campo. Então quando eu vejo falar Pablo Mari, quando eu vejo falar um lateral do Boca aí que está avaliado em 15 milhões de dólares, cara, eu fico pensando assim, aonde esses caras conseguem essas informações? Cara, eu não tô aqui para criticar o canal do cara, mas esse canal é tão criticado e nunca levantado, né? Porque aqui nunca ninguém dá o crédito, dou informação antecipada, ninguém dá crédito. Então eu tenho que falar para vocês, porque é muitas perguntas nos comentários. Corintianeiro, e o Corinthians está contratando fulano? Corintianeiro, o Corinthians está certo com o Pablo Mari? Que isso, gente? Olha o que está acontecendo com o Corinthians nesse presente momento.
O Corinthians está com a sua patrocinadora Master impedida de trabalhar, ou seja, os recursos financeiros estão parados para o Corinthians. E o Corinthians tem folha salarial, o Corinthians tem negociações em andamento. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que hoje sim a prioridade do Corinthians é um zagueiro. Só que o Corinthians está tentando negociar um zagueiro ou outro com as condições que ele tem hoje de mercado, que vai ser um zagueiro do Brasil de um time pequeno. Porque o Corinthians não tem dinheiro disponível em caixa hoje, neste atual momento, para realizar grandes contratações. Então, fiel, é a oposição pressionando o Augusto Melo, tá? É a questão da Esporte da Sorte, que deixou o Corinthians, vamos dizer assim, de assustado com todo esse auê. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, para que vocês entendam de vez, tá? Fiel, para que vocês possam entender de forma clara. O Corinthians ele é tão grande que depois de tanta pedrada, vocês podem ver que a gente não tem paz. Vocês podem ver que o Corinthians, cara, ele vai lá, consegue classificar para Libertadores de forma espetacular e de repente vem bombas atrás de bombas no Corinthians. Como essa da Esporte da Sorte, como a votação que vai acontecer agora, o Augusto Melo já está batalhando para ver se consegue outra liminar para suspender essa votação e assim ele vai tocando o mandato dele, mas se não conseguir já vai ter a primeira votação. E o Augusto Melo e nós torcedores estamos nos apegando na votação dos sócios. Eu sei que é gostoso aqui a gente vir aqui e falar que o Corinthians está interessado no zagueiro tal, que está interessado no meio tal, que pode contratar o atacante tal. É gostoso falar esses assuntos. E para vocês corintianos, é ruim ficar falando assunto político aqui no canal, porque não é um assunto que agrada a todos, principalmente com notícias que ferem a nossa instituição do coração, que é o nosso Corinthians. Só que para quem é torcedor do corintiano de verdade, você tem que saber tudo que engloba o seu time para saber realmente as condições para quando você olhar uma notícia e ver, cara, essa notícia que esse cara tá falando, eu acho que ele tá um pouco equivocado. Porque se o Corinthians está sem grana da Esporte da Sorte, se o Corinthians está próximo de um impeachment, se o Corinthians está sem grana em caixa, como que o Corinthians vai estar contratando um jogador hoje que está avaliado em 15 milhões de dólares? Então aqui para transparecer para vocês, eu sempre vou fazer isso no meu canal, não interessa, fiel. Sim, vocês não têm noção do que é e-mail que eu já recebi de críticas. E eu não vou mudar o meu jeito, porque minha preferência é você inscrito. E para você também que não é inscrito, que eu espero um dia ganhar a sua confiança. Então a situação do Corinthians hoje fora de campo ela é totalmente crítica, tá? Agora, se não fosse os jogadores corresponder dentro de campo, se o Corinthians não tivesse classificado aí para uma pré-Libertadores, para uma Copa do Brasil, se o Corinthians não tivesse chegado na colocação que chegou no Brasileiro, a situação estaria bem pior do que está agora. Então ainda o Corinthians consegue se ressurgir da cinza, mesmo com tantos problemas nas costas do Corinthians. Porque se o Corinthians não recupera, se o Corinthians não toma esse fôlego no final do campeonato e cai para uma segunda divisão, ou fica numa situação em que a gente ia disputar aí só um brasileiro e um paulista, a situação hoje estava bem pior, mas bem pior do que a atual que se encontra no momento hoje, tá, fiel? Então o Corinthians está com negociações congeladas por conta da Esporte da Sorte. O Corinthians está, vamos dizer assim, existe o medo de um trabalho que está sendo bom no meu ponto de vista, gostaria de saber o seu, que é o Augusto Melo. Existe esse medo do trabalho ser interrompido por golpe da oposição em derrubar o Augusto Melo aí da cadeira de presidente. Então, a verdadeira batalha do Corinthians hoje, ela se inicia fora de campo. E é uma situação totalmente chata. Os jogadores já estão para se apresentar, já estão para voltar aos treinamentos. E o Corinthians aí sem uma patrocinadora master. Os jogadores provavelmente vão ter um atraso salarial até que o Corinthians resolva essa situação. Eu não estou dizendo aqui para nós, torcedores corintianos, que este é o fim do mundo, não. Porque o Corinthians ele é tão grande que mesmo que a Esporte da Sorte não consiga viabilizar o seu, vamos dizer assim, o seu visto para trabalhar no Brasil nacionalmente, o Corinthians deve estar cheio de patrocinadora master querendo patrocinar. Só que isso gera tempo. E gerando tempo, o mercado da bola está aí. O mercado da bola tem data para fechar. Os melhores jogadores estão sendo contratados, já estão sendo viabilizados para outras equipes. E o Corinthians tem peças de carências para reforçar. Eu nunca vi, repito aqui para vocês, tá, fiel? Aqui no nosso canal a gente já está chegando aí, se eu não me engano, já deve ter uns mais de 900 vídeos, tá? Eu nunca tive um ano assim do Corinthians, em que o Corinthians está tão passivo, em que o Corinthians está tão, vamos dizer assim,
em que o Corinthians está a passos lentos de tartarugas no mercado da bola. O Corinthians realmente está muito devagar. Em outros anos eu vim aqui, trazia 1, 2 jogadores, um jogador especulado, um jogador que o Corinthians fez uma proposta oficial e aguarda a resposta. Este ano o Corinthians realmente, fiel, está totalmente parado, e que sirva de lição para alguns que gostam de criticar, que este canal aqui é o canal que menos está trazendo contratações até este presente momento, porque eu trabalho com a verdade e com a transparência. Tá? Então não tem Pablo Mari, não tem zagueiro de Boca Juniors, nem lateral de Boca Juniors, não tem nada, tá, fiel? Pode ser verdade para você. O que tinha numa negociação com o Pogba, que existe sim, e está paralisada por conta da Esporte da Sorte. Existe um desejo no Guilherme Arana sim, e um desejo no Davi Luiz, tá? Que podem ser frustrados aí por conta da Esporte da Sorte. Podemos iniciar o campeonato com o mesmo time que está aí, se caso isso não for resolvido. Agora, tem patrocinadoras para patrocinar o Corinthians, porque ele é de uma magnitude altíssima. O Corinthians é muito forte, fiel. O Corinthians é muito, muito forte. Só que isso leva tempo. Igual eu passei para vocês, é de 1 mês e meio a 2 meses aí para o Corinthians fechar. Isso eu estou falando em tempo hábil super curto, tá, fiel? Para o Corinthians fechar como patrocinadora master, para aí sim começar a entrar dinheiro no Corinthians de novo. E isso gera tempo, e tempo hoje no Corinthians é preciosíssimo, tá? Porque faz 6 anos que não ganhamos título, então temos que iniciar os campeonatos com o melhor que temos, já com as peças de reposição repostas, já com o zagueiro, por exemplo, que a gente precisa de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho. Gustavo Henrique e Kaká não são zagueiros para Libertadores da América, ou pelo menos para pré também. Não são zagueiros para disputar essa negociação. Tem que ser André Ramalho e mais um zagueiro forte. Um lateral esquerdo. Na minha opinião, o Bidu, não sei a opinião de vocês, mesmo com a evolução que ele teve, não serve para disputar uma Libertadores da América. O nosso lateral direito a gente segue aí com ponto de interrogação, com o Mateuzinho e o Léo Maná. A gente precisa de um atacante, porque hoje se sair o Memphis ou o Yuri Alberto, o nosso atacante é o Romero, a gente não tem outro. Então o Corinthians precisa reformular, e as notícias fora de campo não são boas, que são essas que estão acontecendo. Então a verdadeira batalha do Corinthians hoje, ela é fora de campo, e esperamos o melhor do Corinthians. Fiel, eu estou aqui aberto à pergunta de vocês, não estou aí respondendo os comentários, porque tá ruim ainda, por causa que eu estou usando o Note, mas eu ainda estou lendo todos os comentários, vou responder alguns nesse final de tarde, então comenta lá, tá? Estou aberto a perguntas, pode perguntar à vontade, e logo logo a gente terá lives nesse canal novamente, certo? Então muito obrigado por tudo, e vai Corinthians!